Agora, em relação ao Palmeiras, o Palmeiras eu acho que fez um bom primeiro tempo, começou pressionando o Botafogo, meio campo tocando rápido a bola e tal, pressionando a marcação no campo do Botafogo, tomou um gol por falha de marcação, mas no primeiro tempo o Palmeiras teve 4 oportunidades, Gustavo Gomes perdeu uma, o Rony 2, numa das quais ele bateu e a bola caprichosamente tocou na trave. No finalzinho do primeiro tempo, aquela grande defesa do John, mas no segundo tempo o Palmeiras não viu a cor da bola, e especialmente depois da expulsão do Marcos Rocha. Aí acabou de desorganizar tudo, Palmeiras foi presa fácil. Agora, também queria cumprimentar a inteligência rara da torcida do Palmeiras, que estimulou o Dudu a ficar no Palmeiras. E eu tenho dito aqui, jogo após jogo do Palmeiras, na vitória ou na derrota, na alegria e na tristeza, que o Dudu, desde 2023, desde antes da contusão, ele não joga absolutamente nada. E depois da contusão ele continua sem jogar coisíssima nenhuma. E hoje teve momentos constrangedores e o Palmeiras, com ele em campo, o Palmeiras perdeu o ritmo, perdeu força e perdeu qualquer chance de ameaçar o Botafogo. O Veiga fisicamente já estava desgastado, mas entre o Veiga e o Dudu é melhor o Veiga hoje se arrastando em campo. E veja, o Palmeiras tinha um Rômulo no banco. Quer dizer, o Palmeiras tem outras alternativas. Com o Dudu, infelizmente não dá mais. Jogador que marcou história do Palmeiras, é a contratação do Dudu que lá atrás marca aquela virada. O torcedor do Palmeiras tem que ser eternamente ingrato, mas não dá mais. Marcos Rocha é outro que o Palmeiras tem que repensar a permanência, né? E outros jogadores veteranos. E sem contar o Felipe Anderson. Aí isso não pode ser titular. Agora, o Botafogo mereceu porque é melhor time que o Palmeiras. O Botafogo hoje ganhou de maneira indiscutível. Foi muito bem na partida. Em nenhum momento a gente pode falar... Claro, o Piperno ressaltou algumas chances que o Palmeiras teve no primeiro tempo, e elas são reais, mas em nenhum momento a gente viu um Palmeiras se impondo diante do Botafogo. O Botafogo encarou muito bem o Palmeiras. Quando teve um momento de adversidade, o Palmeiras explorou muito bem. Ele aproveita a expulsão do Marcos Rocha, e ali o Abel demora para cobrir o setor. Eu não sei se a bola não tinha saído, eu não sei. Eu sei que o setor fica aberto. E por ali o Botafogo vai e faz o segundo gol. E aí acabou o jogo, né? Com 2-0 e um homem a mais, o time do Botafogo acabou explorando muito bem o nervosismo também que tomou conta do Palmeiras, fez o terceiro gol e dominou com muita tranquilidade o jogo. Então soube aproveitar a adversidade. O Botafogo jogou melhor, mereceu ganhar o jogo. E quando o Palmeiras perdeu o Estevão claramente estava com câimbras, não sei lá o que, ele começa a colocar a mão na perna e tal. Aí, a partir dali, o Palmeiras perdeu completamente as chances, porque ele é um cara diferente, né? O cara que podia fazer aquilo que o Savarino fez quando teve a oportunidade, no momento que o Palmeiras ficou com um jogador a menos. O Palmeiras não teve repertório, fez o de sempre, e o Botafogo foi um time criativo. O Savarino, de novo, jogando pra caramba. Nossa Senhora, o que esse moleque jogou de novo é um negócio... O Almada também, mas o Savarino, impressionante. E aquela movimentação do Igor Jesus saindo da área, atraindo a marcação do Palmeiras. Uma bela partida. Luiz Henrique jogou muito bem também. E a gente não vê nenhum destaque do Palmeiras. Olha, quem jogou futebol acima da média do Palmeiras? Ninguém, né? Jogou... O Estevão no primeiro tempo jogou... Não foi o Estevão, mas foi um diferencial. Sim, ele sempre é. Mas até ele teve abaixo. O Barbosa tirava todas do Estevão. Ele ganhou a maioria das jogadas do Estevão. Ele vinha na cobertura e tirava as bolas. Fez também uma grande partida do Alexander Barbosa. E detalhe, o Botafogo perdeu um jogador logo no começo, né? Um jogador muito importante. O Adrielson entrou bem, mas o Adrielson não tem o nível do Bastos. O Bastos é mais jogador. Mas mesmo assim, o time não... Em nenhum momento a gente sentiu o time abalado, viu? Botafogo muito frio, muito tranquilo. Engraçado, né? Se olhar aquele time desesperado do sábado contra o Vitória, hoje parecia outro time. Estava muito gelado, muito tranquilo. Agora o Palmeiras fez... Fala, Piperno, pode falar. Não, eu ia chegar nessa história da... Porque outro dia o Flávio estava fazendo o Palmeiras e Bahia, o Palmeiras não jogou nada. No final das contas, cruzaram a bola lá, o Flaco Lopes fez um gol e definiu. Palmeiras contra o Atlético Goianiense. No primeiro tempo criou lá uma chance, tal, fez 1-0.
No segundo tempo não jogou rigorosamente nada e terminou o jogo, aliás, com 4 volantes contra o lanterna do campeonato. Naquele jogo, o Palmeiras, com 4 volantes, virou líder contra o pior time do Campeonato Brasileiro. Então, há problemas que não são de hoje. O lado esquerdo do Palmeiras, a gente fica rouco de repetir isso a cada canelada, a cada jogo. Ele não cria uma jogada, ele é muito ruim. Não dá para continuar jogando Caio Paulista e Felipe Anderson. Eles não fazem um jogo de bom nível. E o Abel, teimosamente, está insistindo. Hoje ainda tirou o Felipe Anderson lá no intervalo do jogo. Mas para que começar com ele? E quando tira o Rony para colocar o Dudu, então pior ainda, porque o Rony, por mais que ele tenha 1000 problemas técnicos, finalizou uma bola de canela no começo do jogo, inacreditável, podia ter feito gol e tal, mas em compensação a bola que ele chuta na trave é porque mérito dele, ele se atira, aquilo é lance de Rony, que dificilmente outro jogador do Palmeiras faria. Então o Rony vai te dar pelo menos uma esperança de fazer alguma coisa em algum momento do jogo. E ele pode, inclusive, ajudar na recomposição. O Dudu não vai fazer nenhuma coisa nem outra. E essa situação do Abel Ferreira, hein, gente? Porque a gente costuma falar aqui, vou falar por mim. Eu acho muita burrice o torcedor do Palmeiras que vaia o Abel Ferreira, que chama o Abel Ferreira de burro, porque parece que hoje tiveram gritos de burro aí na arquibancada quando o Estevão foi substituído, mas parece que o Estevão pediu para sair. Agora, tem razão dessa bronca hoje o torcedor do Palmeiras, na opinião de vocês? O Abel Ferreira errou no jogo de hoje? É Flávio Prado e o Fábio Piperno que estavam aí comentando a partida. Eu acho que foi uma... Ele fez aquilo que ele tem feito nos últimos tempos, há contestações sobre o Felipe Anderson. Eu acho que o Felipe Anderson veio por um valor muito alto, por indicação dele, é um jogador que a gente já viu que tem virtudes, não está jogando bem, mas ele acreditou que a qualquer momento ele poderia mostrar aquilo que ele já mostrou algum dia. Então, com relação ao... Eu acho que o maior erro dele no jogo foi ter demorado para cobrir aquele lado direito, mas quero ser justo também, não sei o que estava acontecendo naquele tempo, né? Eu percebi que estava aberto quando saiu o segundo gol. Foi logo depois. O goleiro dá um chutão. Pois é, continuava aberto ali o setor do Marcos Rocha. Não sei exatamente por que não foi feita a alteração, não sei se... parece que o Marcos já estava para entrar antes do Marcos Rocha ter sido expulso, enfim. E com relação ao Estevão Gabriel Menino, se ele tivesse feito essa alteração por conta própria, é claro que seria um erro gravíssimo. Mas não, o Estevão sentiu e pediu para sair. Então, normal. Eu não sou fã do Abel Ferreira, já falei isso algumas vezes. Agora, o cara tem a coragem de chamar esse treinador, que recentemente deu tantos títulos para o clube. Eu acho que ele não criou nada de extraordinário, taticamente falando e tal, mas ganhou pra caramba. E o cara ter coragem de chamar de burro, vai dentro daquilo que eu falo sempre. Torcida só serve quando tá ganhando. Quando tá perdendo, ela mais atrapalha do que ajuda. Eu vou perguntar pro Piperno, mas antes, né? O Guilherme tá me dizendo que a gente tem uma imagem aí de uma discussão, né? Dentro da torcida. Torcedores chamaram de burro e outros foram para cima para não chamar de burro. Teve ali uma divisão, né? Dentro da torcida do Palmeiras. Vamos ver esse vídeo aí e depois eu vou querer escutar o Piperno. Olha aí, ó. Esse é o vídeo, né, de uma discussão dentro da torcida do Palmeiras, quando alguns chamaram o Abel de burro e outros ali reagiram para que o Abel não fosse chamado de burro. Eu vou dar minha opinião aqui, pode até voltar para cá, Gui. Eu acho burrice chamar o Abel de burro. Pronto, é minha opinião. Se é o meu time, um treinador que está há 4 anos no time, é bicampeão de Libertadores, bicampeão brasileiro, podendo ser tri de forma consecutiva, campeão de Copa do Brasil, multicampeão paulista, campeão de Supercopa, campeão de tudo. O Abel só não foi campeão mundial pelo Palmeiras. Em menos de 4 anos,
Cara, é sério que o torcedor acha que alguém vai fazer um trabalho melhor que o Abel no Palmeiras? É sério? Quem? Quem poderia fazer um trabalho melhor que o Abel, que já está lá há 4 anos, conhece tudo do clube, manda no futebol do clube, é multicampeão, é bancado pela presidente. É bom deixar claro, a Leila quer renovar com o Abel até 2027, que é o ano que acaba o novo mandato dela. Ela acabou de ser reeleita e ela tem o interesse de renovar com o Abel até 2027. O palmeirense, ele tem a chance de ter o que todo torcedor gostaria. Um treinador campeão, identificado com o clube e bom por anos. Eu sei que o torcedor envolve paixão, é um momento que ele pode estar vendo que o Palmeiras pode não conquistar títulos de expressão no ano, mas eu acho muita burrice chamar de burro o Abel Ferreira, Fábio Piperno. É inteligente, deve ser um torcedor que foi na casa do Dudu pedindo para ele ficar aqui quando ele tinha toda aquela chance de ir lá para o Cruzeiro, né? Um negócio que seria muito bom para ele, um contrato mais longo, no qual ele iria ganhar mais e daria um dinheirinho lá para o Palmeiras, no momento em que o Palmeiras poderia liberar uma parte importante da sua folha de pagamento e seguir a vida sem um ídolo importante, fundamental nos últimos anos, repito o que eu disse antes, só que um jogador que não conseguia mais jogar bem. Em 2023, antes da contusão, e depois que voltou, não conseguiu fazer nenhum jogo bom, nenhum. Por mais que o torcedor tente ver virtude, grite o nome dele, tenha pressionado o técnico para o técnico escalá-lo lá atrás. O Abel não tinha tanta boa vontade com ele, mas acabou, nesse caso, se rendendo ao clamor da galera. É óbvio que ele tem as suas preferências e ele é muito teimoso em relação a alguma delas. Ele ama o Rony. Veja, o Flaco Lopes tem 22 gols essa temporada. O Rony tem 10, o Felipe Anderson tem 2 e o Dudu não tem nenhum. Outro dia estavam jogando os 3 e o Flaco Lopes do banco. Então o técnico do Palmeiras, nos últimos tempos, tomou essas decisões questionáveis. Agora, veja, ele tem uma dificuldade que para mim sempre foi muito clara de se desapegar de alguns velhos ídolos com quem ele venceu muito. É do ser humano, é do comportamento humano isso e tal. E é necessário, sim, um momento aí em que o Palmeiras tenha que seguir a vida sem esses nomes tão importantes da história recente do clube. Tomara que seja com o Abel, ele merece ter a oportunidade aí de ele mesmo comandar uma revolução, uma reconstrução de um time que ele já mexeu muitas vezes e no qual ele foi muito bem sucedido em inúmeras oportunidades, né? Mas eu acho que está na hora, sim, dele admitir de forma mais radical que é necessária uma troca de guarda. Eu tô vendo aqui, Bruno, que eu quero te escutar também sobre essa situação do Abel Ferreira, mas só um dado curioso que eu acabo de ver nos últimos 6 jogos contra o Palmeiras, o Botafogo venceu 4 e empatou 1, hein? Olha aí, cara. É impressionante esse retrospecto do Botafogo contra o Palmeiras, que nos últimos 6 jogos aí, o Botafogo venceu 4 e empatou 1 contra o Palmeiras. E o único que perdeu foi aquela virada absurda. O único que perdeu foi aquela virada. O único que perdeu foi a virada heróica do título? 4-3, né? Porra, mas aí também valeu por todo o resto, né? Mas foi normal. Esse é o problema. Talvez essa de hoje possa valer tanto quanto se o Botafogo for campeão. Aí pode ser. Aí pode valer tanto quanto. Ganhar fora de casa do Palmeiras e depois ser o campeão, pode ser que valha aí peso semelhante. As críticas ao Abel, Bruno Prado, são merecidas. E outra, Arthur Jorge, hein? Teve mérito hoje porque vale a gente deixar claro. O Arthur Jorge convocou uma coletiva de imprensa num momento dramático do Botafogo, chamou a responsabilidade para ele, falou com o torcedor, ali ele quis passar um recado para o torcedor, né? Diante de tantas críticas, ele bateu no peito e falou, vou trazer para mim.
Teve méritos na vitória de hoje o Arthur Jorge? Acha que essa coletiva de imprensa que ele convocou surtiu efeito também? E o Abel mereceu as críticas hoje, Bruno? O Arthur Jorge faz um bom trabalho no Botafogo. Ele tem mérito, sim, sem dúvida. Uma coisa que ele está com dificuldade para solucionar são os jogos contra adversários muito fechados. Isso ele está sofrendo muito pela característica do time. É um time de muita velocidade, de força, não é um time que tem muita paciência para rodar a bola, esperar abrir um espaço. É um time que gosta de acelerar. Então, quando ele pega um adversário muito fechado, ele está sofrendo. Isso é um desafio que ele está tendo que... Ele ainda não conseguiu solucionar, que pode ter um jogo assim no sábado contra o Atlético. Então, ele pode... Porque o Atlético fez isso no último jogo, tinha toda a circunstância de 1 a menos, mas o Atlético viu que ele dificulta o Botafogo assim. Então, pode ter esse cenário também no jogo de sábado. É uma coisa que ele ainda precisa ajustar, e que não é só ele, né? Como eu falei, tem muito da característica dos jogadores. Você encontrar um time que proponha tão bem quanto o contra-ataque é muito difícil, né? Não é tão fácil. Então, os jogos contra times fechados, ele ainda está tentando buscar soluções. Mas ele é um bom técnico, o trabalho dele é muito bom. E o Abel, assim, ele erra, como todo treinador erra. É que às vezes as pessoas colocam tudo no extremo. Quando o cara é campeão, parece que o cara não erra nada, que o cara é perfeito, que o cara acertou tudo. E quando ele perde, parece que ele erra tudo. O Abel, ele comete erros como qualquer treinador, mas ele acerta muito mais do que ele erra. É verdade que ele concordo com o que o Piperno falou, ele insiste com os seus jogadores, mas também, com certeza, se perguntar para ele vai dizer, aqui eu ganhei porque eu insisti com esse cara. Então é uma coisa dele, ele insiste, ele confia em alguns jogadores, então ele insiste, ele volta com o Rony de titular. Eu acho que o Rony agora, na reta final, deve ser titular, só que na ponta, e o Lopes de centroavante, porque o Felipe Anderson tá mal, o Dudu também, que seria outra opção para a ponta esquerda, também não consegue ter uma boa sequência. Eu jogaria esses últimos jogos com o Estevão na direita, Rony na esquerda e o Flaco Lopes de centroavante. Então ele tem coisas que ele erra, que ele insiste, ele não é perfeito. Mas quando ele ganha, parece que é tudo perfeito. Quando ele perde, para muitos não é. Ano passado, por exemplo, ele demorou para colocar o Endrick no time, mas ele muito mais acerta do que erra. Você pode achar, o meu técnico hoje eu não concordei com o que ele fez, mas vaiar o cara, um cara que ganhou 10 títulos no clube é brincadeira, né? Aí é jogar contra o seu clube. Aí é uma bobagem terrível. É uma ilusão achar que o cara não vai errar, que ele vai fazer tudo certo, que você vai concordar com tudo que o cara faz. Mas aí quando você não concorda, você vai o cara, um cara que fez tudo isso no clube até agora. O bom do Palmeiras, como eu falei ontem no Bate-Pronto, é que a presidente não liga para isso aí. Pode vaiar o que quiser, mas é uma bobagem enorme. Você pode discordar, eu acho que hoje o Abel não foi bem, mas você não vai vaiar o cara ganhou 10 títulos no clube, isso aí é uma bobagem imensa. Gente, e aí eu peço aqui para vocês trazerem uma opinião sobre a final da Libertadores. Por quê? Porque muito se falou, o Botafogo vai abalado para a final da Libertadores. O Atlético Mineiro jogou contra o Botafogo, o Daverson provocou, o Hulk foi no treinador e criticou o Luiz Henrique. Só que aí, eu acho que agora a gente também tem que falar, que é obrigado a falar, que o Botafogo sai do Brasil como líder do Campeonato Brasileiro, depois de uma vitória maiúscula contra o Palmeiras, o superpoderoso Palmeiras, que tem, até agora, o melhor aproveitamento da sua história no Allianz Parque, no ano. Esses são os feitos do Botafogo. Tá líder do Brasileiro, vitória maiúscula contra o Palmeiras, que vive esse momento absurdo aí no Allianz Parque. Já o Atlético Mineiro, pouca gente falou, porque muito se fala, o Atlético provocou, estão tirando o psicológico do Botafogo. Mas o Atlético tá uma draga. Hoje o Atlético estava perdendo pro Juventude e empatou, não foi, Bruno? Não, perdeu. 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 Tomou gol no fim. Ele buscou o empate, estava 2-0 pro Juventude, o Atlético empatou e tomou um gol nos acréscimos. Perdeu de 3-2. Então, aí eu já estava aqui testando então com a rádio, eu não vi ali que ele ainda cedeu o empate, a derrota, ainda perdeu. Ou seja, foi muito falado que o Botafogo poderia ir abalado. Na verdade, o momento do Botafogo é muito melhor que o do Atlético Mineiro, ou eu estou errado? O Atlético não vence há 10 jogos.
Hoje, pode dizer, hoje foi o time inteiro reserva. Ok, mas ele não vence há 10 jogos. O Botafogo... E ainda perdeu a final da Copa do Brasil, né, Bruno? Sim, pro Flamengo. Perdeu os 2 jogos pro Flamengo, né? Perdeu, inclusive, em casa. O Atlético... É que é um jogo só, mas o Botafogo é um time melhor que o Atlético. O mesmo confronto entre os dois foi 0-0, ali mostrou que em um jogo só você pode conseguir alguma coisa. E se o Botafogo não vence o jogo de hoje, acho que no psicológico ele chegaria muito pressionado. Se ele perde o jogo hoje, o Palmeiras praticamente garante o título. O Botafogo chegaria pressionado. Acho que a vitória hoje, além de deixar o Botafogo perto do título brasileiro, no emocional para o jogo de sábado, ela é muito importante. E o Botafogo tem um time melhor que o Atlético Mineiro. Eu acho que o Botafogo é o favorito para a final de sábado. Mas é um jogo único, né? E o Atlético ele conseguiu irritar o Botafogo no último confronto. Então isso aí com certeza o Arthur Jorge vai trabalhar bem isso aí, porque o Atlético botou uma pilha no Botafogo no jogo recente lá em Belo Horizonte, o Botafogo entrou na pilha dos caras. E o Atlético pode tentar, eu acho que o Atlético vai tentar levar o jogo assim para travar, para deixar um jogo mais nervoso, mais tenso. Eu imagino que o Atlético vai deixar o Botafogo propor jogo. O Atlético vai esperar um pouco mais. O Atlético não é um time que entrega a bola para o adversário, mas ele fica com a bola para se defender, ele toca curto, ele não agride. Acho que o Atlético ele vai tentar fazer com que o Botafogo seja obrigado a ter iniciativa no jogo. O Botafogo tem mais dificuldade de jogar assim, mas o Botafogo é melhor que o Atlético. O Botafogo, para mim, é o favorito para ganhar a Libertadores. Piperno. Acho que o Botafogo é muito melhor que o Atlético hoje, né? E é claro que numa final de um jogo só, alguém pode bater um escanteio lá, sai um gol e acaba mudando tudo. Hoje mesmo, o Palmeiras até começou um pouco melhor que o Botafogo, cochilou na marcação naquele escanteio, saiu um gol e mudou o jogo. Esse tipo de coisa pode acontecer. Mas o Botafogo, eu estava puxando aqui da memória, das últimas 7, daquela que o River ganhou contra o Boca, para frente, eu acho que só uma ela foi tão desproporcional quanto essa, a de 22, quando o Flamengo ganhou do Atlético. Era uma situação em que o Flamengo era. E foi apertado. E foi só 1-0 e o Atlético um jogador a menos, quando saiu o gol, inclusive. Agora, eu acho que essa de agora é proporcionalmente parecida com aquela, de um time que é muito melhor que o outro.